Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação, a gente começa o corte aqui com o jogo aberto, falando muito sobre a possibilidade de Paulinho jogar esse jogo amanhã. Na sequência, a gente vai trazer um corte também do Sport Center, vai falar sobre o Barbosa, mas vai falar também sobre Danilo. É isso aí, rapaziada. O Palmeiras quer usar essa negociação do Barbosa, que é um excelente zagueiro, para abrir as porteiras e conseguir trazer de volta o Danilo. Então tem muita coisa para a gente falar. A gente vai fechar o vídeo ainda com o PVC e o Flávio Latifi, com o pessoal do UOL, falando o que está faltando para a assinatura do contrato do Barbosa. Então tem muita coisa para a gente falar aqui no vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Sociedade Esportiva Palmeiras, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Palmeiras joga fora de casa contra o Cerro Porteño e se prepare. A pergunta, será que Paulinho estará em campo? Palmeiras não tem mais rival, ganha na base do profissional, ganha na base do Vem aí mais um capítulo do duelo entre Palmeiras e Cerro Porteño. Adversário contra quem o Verdão mais jogou na história da Libertadores, 16 vezes. É o quinto confronto que mais aconteceu na competição. O Verdão ganhou 10, empatou 4 e perdeu apenas 2. Desde o torneio de 2022, só não se encontraram em 2024. E neste período são 6 vitórias palmeirenses em 6 jogos, sendo 3 em Assunção, palco da partida de amanhã. Gustavo Gomes, que é o jogador que mais atuou pelo Verdão na Libertadores, esteve em todas. E certamente estará também nesta quarta-feira, quando o Verdão vai defender a liderança do Grupo F. Neste momento, tem 1 ponto a mais do que o próprio Cerro Porteño e o Sporting Cristal. E 3 de vantagem em relação ao Júnior de Barranquilha. Embora este início de Libertadores esteja sendo diferente em relação a outros anos, quando o Palmeiras venceu a maioria dos adversários da fase de grupos com facilidade, Abel não enxerga motivos para se preocupar. A minha equipa está muito bem treinada, tem um controle emocional absoluto, é uma equipa que nunca desiste, é super resiliente, é aquilo que eu me vejo, é o espelho do treinador. Piquerez treinou ontem no gramado pela primeira vez depois da cirurgia que realizou no tornozelo direito. É mais uma etapa para que possa se recuperar a tempo de defender o Uruguai na Copa do Mundo. Já o atacante Paulinho, recuperado de uma fratura por estresse na canela, voltou a treinar sem restrições e, inclusive, participou de um coletivo na academia. Mas o seu retorno aos gramados após mais de 9 meses segue incerto. Muito idênticos à intensidade que ele vai apanhar no jogo, porque aqui não basta só ele começar a treinar e já está pronto para o jogo, e nós sentimos isso nos inícios das temporadas, nas temporadas que são muito curtas, e sabemos que às vezes há jogadores que estão a jogar e não estão preparados, principalmente no início da temporada, e nós não podemos cometer esses erros com o Paulinho. Foram muitos meses fora. Paulinho foi um dos destaques do Verdão no Mundial de Clubes da FIFA disputado no ano passado. Torneio que voltará a ser realizado em 2029 e que terá alguns dos seus classificados definidos por um ranking da FIFA. Na América do Sul, a base será a performance das equipes na Libertadores entre 2025 e 2028. Neste momento, o Palmeiras lidera entre as equipes sul-americanas, seguido pelo Flamengo, que já está classificado por ter vencido a Libertadores do ano passado. Quem é o cantor? Olha, desde aquela partida no Mundial contra o Chelsea, que o Paulinho não atua pelo Palmeiras. São 298 dias fora. Eu imagino a angústia, a agonia de um atleta, porque aqui está o médico, o Dr. Marco Aurélio Cunha. Não é só sobre quando ele vai voltar, quando ele estará 100%, é passar pelo processo e entender que isso é necessário. E a situação do Paulinho, que veio como estrela, grande contratação, é assim, ele até hoje não conseguiu se desenvolver e jogar no Verdão. Renata, esse problema que ele tem, a fratura de estresse, é difícil, é um problema que é perfeitamente contornável, mas os prazos nem sempre são aqueles presumidos. Você espera o osso consolidar, volta à carga, se o osso padecer, ele vai ter uma nova alteração, você tem que esperar mais um pouco. Ele veio de uma cirurgia, depois teve que refazer a cirurgia. Eu já acompanhei casos iguais e uma vez que o problema está resolvido, espero que esteja, não tem retorno mais ruim. Eu acho que ele vai voltar a jogar. Às vezes há 1 ano, já vi fraturas de estresse de 1 ano, até mais de 1 ano.
Então, ele está dentro de um protocolo, de um prazo perfeitamente razoável, né? Ruim para ele, ruim para o Palmeiras, mas na medicina isso está dentro de um plano que é conhecido pela ciência, pela literatura. Então, acho que a hora que ele deslanchar, ele vai voltar a ser o Paulinho de sempre. E eu não acho que o Palmeiras fez mau negócio, não. O Palmeiras vai ter recuperação com ele. Edu, a gente esperava que contra o Atlético Paranaense, contra o Bragantino, Sporting Cristal, sempre teve uma expectativa pairando pelo retorno do Paulinho. Será que acontecerá contra o Cerro Porteño? Nath, até porque a gente ficou sabendo que ele treinou o coletivo, né? Treinou muito bem, né? Não sentiu nenhuma dor. Eu acho que, como o doutor falou muito bem também, é a questão da questão da dor, do sentimento do atleta também, é a questão da confiança. Então, de repente, ele treinando, né? Se sentindo bem, não sentindo dor, aí ele vai dando um passinho de cada vez. E eu vejo que o departamento médico do Palmeiras está fazendo o correto, tem que ter cautela realmente. É um jogador muito importante, vai ser importante, é jovem. Acho que o Palmeiras também pensa nisso também, quem sabe daqui a pouco ele retornar e jogar bem também possa ter uma venda futura também, porque é um jogador jovem. E eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje no Palmeiras, é claro que seria importante, mas também não está fazendo tanta falta assim. Agora, na hora certa, ele vai estar bem preparado e ter cautela nesse momento. Capela, e olha só a coincidência. Sai o Vitor Roque por lesão e o Paulinho pode estar voltando. Essa é a vantagem de ter elenco. É verdade. Não é sobre quem vai ser o titular, tem espaço, joga como, quando. Parem com isso. Futebol, para 3 competições, por exemplo, é isso. Tem que ter elenco. Você tem razão, Rê. E olha só que delícia que deve ser o Abel Ferreira, né? Deve ser maravilhoso. Não, deve ser uma delícia, porque você chega, senta no banco, olha, bom, tem o Arias aqui, tem o Vitor... É nesse sentido, dos outros também. O Vitor Roque ali, eu tenho o Flaco aqui, eu tenho o Paulinho voltando aqui. É maravilhoso, né? Porque o cara tem um leque de opções. Eu acho o Paulinho, cara... Não vou falar o termo fenômeno, mas assim, pro futebol brasileiro, pro nível do futebol brasileiro, cara, assim, totalmente fora da média. Mas eu vou usar um termo. Eu tava na externa, na frente da Arena do Palmeiras, na semana passada, aqui no Jogo Aberto, e até um torcedor falou, pô, e o Paulinho, que não sei o quê. Será que ele volta bichado? Foi essa pergunta que me fez. E muita gente tem uma interrogação. Ainda bem que temos um doutor para explicar a situação. E eu espero que ele possa voltar bem, porque quem já cansou de ver jogador que fica muito tempo parado, quando volta, além de não ter a mesma confiança, começa a ter outro tipo de lesão. Então eu torço muito para que o Paulinho não só não se lesione, e vou além. Se ele conseguir não ter lesões e ter uma sequência nos próximos 4 anos, é jogador para a Copa de 2030. Depois vocês vão me cobrar aqui. Vamos para o Vladimir Bianchini agora no Palmeiras. E o Palmeiras amanhã com a nossa transmissão, hein, Vlad? Exatamente, Bruno. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Amanhã no Paraguai tem Palmeiras e Cerro Porteño pela fase de grupos da Libertadores. O Verdão que vive uma fase excelente, 12 jogos sem perder, 4 vitórias consecutivas, mas o clima pode ser muito pesado lá no Paraguai em função principalmente de alguns casos de racismo. A gente lembra contra o Luigi pelo Sub-20 e também do Bruno Tabata, também teve essa questão num jogo de Libertadores contra o Cerro Porteño. O Verdão que pode ter uma grande novidade para essa partida, que é a volta do Paulinho, ainda é dúvida. O Palmeiras treina de manhã agora aqui na academia, viaja à tarde para o Paraguai. O Paulinho já vem treinando sem restrições há um bom tempo, mas ainda a comissão técnica tem alguma cautela em relação a colocar o jogador de novo em campo. Ele que operou o ano passado, não atua desde o Mundial de Clubes, então o Palmeiras tem essa questão. O Piquerez voltou a correr no gramado, mas só deve estar em campo pelo Palmeiras depois da Copa do Mundo. O principal objetivo do uruguaio é estar à disposição do Marcelo Bielsa para o Mundial, mas para o Palmeiras só depois do Mundial. Mesma coisa em relação ao Vitor Roque, que ainda vai operar o tornozelo. Em relação ao mercado, o Palmeiras tem praticamente tudo certo com o Botafogo para a vinda do zagueiro Alexander Barbosa. O que impede o negócio, segundo a apuração do Bruno Andrade, é a questão da comissão do empresário. Quando isso for resolvido, o zagueiro deve desembarcar aqui no Verdão. E para finalizar, uma última informação a respeito disso, o Palmeiras tem interesse no Danilo. O jogador também deve deixar o Botafogo após a Copa do Mundo, mas o Verdão enfrenta uma concorrência muito forte da Europa, Zenit, Fulham, até mesmo o Flamengo no Brasil tem interesse no jogador. Então a preferência do atleta é voltar para a Europa, mas se for para ficar no Brasil, o Verdão é o lugar preferido do jogador. Volto com você, Bruno. Tá bom, Vlad, ninguém é bobo, né? Todo mundo, claro, que é o Danilo. Agora, é verdade, quero saber de Flávio Latifi, como é que está a negociação entre Botafogo, Palmeiras e Alexander Barbosa para a chegada do zagueiro no Verdão. Latifi, boa tarde para você, boa semana para nós, querido. Conta pra gente as novidades envolvendo o Barbosa. Boa tarde, Lu, Fabiola, PVC, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é,
ainda o Palmeiras não tem um contrato assinado com o Barbosa, mas existe um otimismo porque o clube já tem acerto com o Botafogo, aquela informação que a gente trouxe na semana passada, 4 milhões de dólares, 20 milhões de reais na cotação atual, mas existe uma questão com os representantes do jogador, eles querem receber uma comissão maior pelo acordo e por isso não assinaram o contrato até agora. Uma novidade que o Merlot, o nosso colunista, trouxe sobre um interesse do Cruzeiro também no Barbosa. O Cruzeiro é treinado pelo Arthur Jorge, que trabalhou com o Barbosa no Botafogo, então existe esse interesse, mas o contrato do Barbosa já foi redigido pelo Departamento Jurídico de Palmeiras, já tem as trocas de documentos e só falta assinar mesmo. Então, existe um otimismo grande do Palmeiras para fechar o negócio, mesmo com esse possível interesse do Cruzeiro. Olha só, o Cruzeiro surgindo na jogada, hein? Essa eu não estava esperando, não. É uma novidade para mim. Fabiola, será que o Cruzeiro vai ter esse poderio de atravessar esse negócio com o Palmeiras? E o Cruzeiro está precisando de um zagueiro? Sim, o Cruzeiro está precisando e o Cruzeiro não tem problema de dinheiro, né? O Pedrinho também não é uma SAF que se preocupa com questões financeiras. Dinheiro é solução, né? Não é problema, é solução. Dinheiro, em alguns momentos, resolve. E o Arthur Jorge era um pouco esperado, né, Lu? Já visto que ele ia procurar atletas do Botafogo, que ele gosta, que ele confia, que trabalharam com ele, para poder compor o elenco. Não só o Barbosa, né? Eu acho que o Botafogo, até porque agora vive uma crise sem fim, eu acho que o Botafogo pode se preparar para mais investidas aí do Cruzeiro, porque Arthur Jorge tem contrato até 2030 e tá cheio de moral, tá com moral para poder pedir esses jogadores agora. A história do Cruzeiro tinha surgido na quinta-feira, já antes de ter avançado com o Palmeiras. Dentro do Palmeiras já se comentava que tinha a chance do Cruzeiro tentar atravessar, mas eu entendo que o negócio avançou num nível, como disse o Latifi, que não vai voltar atrás. Pode. Por quê? Porque o Palmeiras e o Botafogo estão fechados. Tem uma discussão de luvas do empresário, tem discussões de quem vai pagar o quê, mas em relação ao jogador, mas entre Palmeiras e Botafogo está tudo certo. Então a tendência era que ele não jogasse no sábado contra o Internacional, jogou, já tinha viajado para Brasília. Mas ele ainda tem 10 jogos, né? Ele tem pouco. 10, ele tem 10 jogos e 2 cartões amarelos. Ele tem uma margem de negociação. Ele tem tempo aí, né? Aliás, né, no jogo do fim de semana, do empate, né, Botafogo Internacional, ele sofreu críticas ali, né, de torcedores, e ele fez um post nas redes sociais, inclusive acho que a gente tem o post aí, em que ele fala: podem me julgar por um erro, podem me criticar e até me insultar, mas nunca questionem meu compromisso dentro do gramado. Todo esse tempo provei ser um profissional e alguém que sempre se entrega para defender o escudo que representa. Hoje sou jogador do Botafogo e até que me tirem do clube, meu compromisso, tá ali, até que não me tirem do clube, meu compromisso não vai mudar. Então é aí o Barbosa falando, né, se defendendo aí de algumas críticas que ele sofreu por parte de torcedores do Botafogo. E o Textor defendeu ele também, né? É porque também nesse momento criticar um atleta que está saindo do clube é demais para minha cabeça, viu? Olha a situação que vive o Botafogo, não sabe nem se vai ter como pagar salários, não tem ninguém para comandar. Agora, quarta-feira, tem uma reunião para decidir se o Textor retorna ou não, né? Porque será avaliado todo o processo pedido da Igor de afastamento do Textor. Quer dizer, você não sabe nem quem manda na SAF do Botafogo. Ô, Latifi, pensando pelo ponto de vista do Palmeiras, já disse isso aqui, Palmeiras não tem nada com isso, Palmeiras tem mais é que ver as oportunidades de mercado mesmo para reforçar o seu elenco e tem feito isso. O Palmeiras está otimista mesmo com o interesse do Cruzeiro? Como é que o Palmeiras está vendo aí esse interesse da Raposa podendo melar o negócio? Lu, o Palmeiras ele está otimista. É que o Barbosa tem duas questões que envolvem essa negociação. Ainda existe a possibilidade do Barbosa disputar mais jogos pelo Botafogo. Acho que a situação do Hulk ilustra bem essa situação, de completar os 12 jogos. E aí sim o Galo tira relacionados para ele poder ser negociado. E é o que deve acontecer com o Barbosa. E também o Palmeiras viu essa chance, como a gente trouxe na passada, né?
uma oportunidade de mercado e a janela não está aberta. Então não existe essa pressa do clube de querer fechar logo esse acordo, mas a informação que a gente tem é essa, Lu. O Botafogo e Palmeiras está tudo certo, o negócio já está fechado e agora só falta essa questão com o representante do atleta em relação à comissão e luvas pelo acordo. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito sobre o nosso Verdão, começando aí com o jogo aberto, falando muito sobre o Paulinho. Retorna amanhã contra o Cerro Porteño? Essa é a expectativa. Tá até um pouco chato, vai voltar, não vai voltar, mas a gente sabe que o departamento médico está tendo todo esse cuidado para o Paulinho voltar e voltar bem, tá? Porque o Atlético Mineiro ferrou o cara. Jogou um ano inteiro de 2024 lesionado. Então é por isso que se agravou dessa magnitude. Então hoje o Palmeiras toma muito cuidado para o retorno dele, mas como você viu aí no trecho, falando sobre tá treinando normalmente, participando, né? Até na entrevista, né, pós-jogo contra o Bragantino, foi perguntado ao João Martins. Ele falou que ele está treinando, né? E os treinos eles estão tentando simular ao máximo a intensidade de jogo. Então, assim, tudo indica que o Paulinho deve voltar logo, logo e voltar bem. Esse que é o mais importante, tá? Então, por mais que a gente fique ansioso, não adianta agora precipitar. A gente acredita que o ano passado o Palmeiras acabou adiantando ali o retorno dele por causa do Mundial. E aí esse ano o Palmeiras tem todo esse cuidado para o retorno dele e a gente acha que sim, o Palmeiras vai dar muita alegria. O Paulinho vai dar muita alegria vestindo a camisa do Verdão. Acho que vai dar muito retorno sim. Se Deus quiser, essa é a nossa expectativa, né? Porque o jogadoraço a gente já sabe que ele é. Agora é voltar, pegar confiança novamente. Eu acho que até a Copa do Mundo ele deve voltar, mas naquele esquema, né? 10, 15 minutos e assim sucessivamente aumentando, né? Até depois da Copa, se Deus quiser, ele tá 100% para disputar titularidade. E aí a gente trouxe depois um corte do Sport Center falando sobre o Barbosa, né? E o Danilo. Rapaziada, eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre isso. O Palmeiras entende essa negociação do Barbosa como uma abertura de porta para a gente trazer o Danilo de volta. Por que eu estou falando isso? O Barbosa, agora no meio do ano, poderia assinar um pré-contrato e a gente não ia ter que pagar esses 4 milhões de euros e ele chegaria no início de 2027, tá? Só que o Palmeiras quer trazer ele agora, vai dar uma moral para o Botafogo caindo um dinheirinho, um cara que ele ia sair de graça, vai adiantar só 6 meses, vai ganhar um bom dinheiro, 20 milhões de reais, e aí estreita a relação do Palmeiras com o Botafogo. E aí a ideia é aproveitar essa possibilidade para trazer o Danilo. A gente já sabe, o Flamengo quer, não sei o quê. Cara, ele tem essa ideia de voltar para a Europa, que ele está no auge dele, tá? É claro que se for ficar no Brasil, Danilo vem para o Palmeiras. Isso aí é fato, cara. Isso é fato. Então, a gente fica nessa expectativa sobre a possibilidade do Danilo voltar. Agora, ele indo para a Copa do Mundo, cara, vai ser bem difícil, vamos falar a verdade. Se ele for para a Copa do Mundo, jogando o que ele tá jogando, cara, porque o Ancelotti não dá para entender muito a cabeça do Ancelotti. Então, confirmando a convocação dele para a Copa do Mundo, o desempenho lá, cara, é difícil o Danilo ficar aqui no Brasil. Muito provavelmente ele vai lá para fora. Mas se ficar no Brasil, tem todo, né, as portas abertas aqui da Academia do Palmeiras para ele retornar, tá? Então isso, a expectativa é grande. Tem que ter uma certa tranquilidade nisso, para não gerar tanta expectativa, né? Porque, como eu falei, muito provavelmente ele vai lá para fora. Mas se for para ficar no Brasil, tá aqui o Verdão para ele.
E fechamos aí com o PVC, com o Flávio Latifi, falando sobre a situação aí do Barbosa, que o Cruzeiro tentou entrar na situação, mas aí o PVC fala que foi lá na quinta-feira. Então foi antes da negociação do Palmeiras avançar. Então o Palmeiras já tem tudo acertado com o staff, com o staff do jogador, que é o problema, na verdade. Tem tudo acertado com o Botafogo, com o jogador. Só que o staff, os empresários ali querem receber mais grana. E aí tá emperrando essa assinatura do contrato. Mas todas as informações que chegaram até a gente é que sim, só falta a assinatura. Então a gente conta sim, logo logo com o Barbosa e quem sabe com o Danilo. Então, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês. Eu quero que você que assistiu o vídeo até o final compartilhe com a gente a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda ou discorda. Compartilha com a gente a sua opinião deixando nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscrevam, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe seu like se você puder hypar o vídeo. Ajuda demais o nosso trabalho, porque quando você hypa, quando você deixa o like, você mostra pro YouTube que é um conteúdo legal. Então, eles entregam muito mais o nosso vídeo, o nosso canal, para toda a nossa nação alviverde. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.